Dali, galerinha do olho que tudo vê. Essa aula hoje a gente vai entender os fundamentos, os pilares da metodologia o olho que tudo vê. Essa metodologia que vai te ensinar a aplicar a observabilidade em todos os contextos aí da sua empresa, tá? O que a gente vai entender agora são esses fundamentos primordiais, que é o SLA, o SLI e o SLO. Essas três siglas aí muitas vezes passa despercebido pelas pessoas, as pessoas não conhecem isso e é como se fosse primordial. Tu entender isso é super necessário para a gente continuar aqui com o curso, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é o SLA, é o Acordo de Nível de Serviço, tá, gente? O SLA é um acordo formal entre o provedor de serviço e o cliente, tá? Ele define, tipo, as expectativas de desempenho do serviço mesmo, tá? Tipo, as penalidades caso essas expectativas não saiam de acordo, né? Por exemplo, eu dei um exemplo aqui de uma pizzaria. O SLA seria uma política de pizzaria. Tipo, a pizzaria tem que entregar em até 30 minutos, ou senão você vai. A pessoa que pedir vai ganhar um desconto. Ou até vai levar a pizza de graça. Então é uma política, é um acordo de nível de serviço. O SLA está dizendo aqui, ó, eu te garanto que eu vou entregar essa pizza em até 30 minutos, senão eu vou ter uma punição de alguma forma. É basicamente isso. Voltando para o contexto de tecnologia, o SLA pode estipular que um serviço ele tem que estar disponível 99,9 ou 99,8. A gente nunca coloca 100%, que isso é impossível, né? Mas 99% do tempo ou 95% do tempo esteja disponível, já pensando no erro budget aí na frente, tá bom? Esse é o acordo de nível de serviço. E ele está muito ligado com um próximo carinha aqui, que é o SLO, que é o Objetivo de Nível de Serviço. Tá? Esse aqui é o acordo. Então, tem que te entregar a pizza em até 30 minutos. Mas tá, como é que eu chego nisso daí, né? Então, o SLO seria um objetivo. O objetivo de nível de serviço é uma meta específica que o serviço precisa atingir ali para manter aquele nível acordado lá no SLA, lembra? Então, ele é geralmente uma parte do SLA. Então, só que ele é uma métrica utilizada ali para medir o serviço. Então, ele tem que estar dentro dos parâmetros esperados aí. Então, um exemplo aqui, uma analogia lá da pizzaria, o SEO seria a meta interna da pizzaria. Então, para a gente conseguir fazer as entregas em até 30 minutos ali, todas as entregas, né, a gente tem que uh, ter uma porcentagem muito alta de entregas que vão durar em até 20 minutos, 25 minutos. Porque se a gente sabe que se elas demorarem mais, a gente vai desacordar ali nosso SLA. Então, voltando para o contexto de tecnologia, então se o SLA diz que a gente tem que ter um uptime de 95, 99,8% ali, o SLO vai ser o objetivo específico de que tipo 99% dos pedidos tem que ser concluídos com sucesso. Então, esse seria mais ou menos o SLO. Ele é o objetivo do nível de serviço, né? E aí a gente vai para um cara que vai medir esse SLO, que é o SLI, que é um indicador de nível de serviço. Ele está muito ligado à métrica, tá? Então, é a métrica que efetivamente mede a performance do SLI, do SLO, desculpa. É um número real que vai ser coletado ali no monitoramento que informa se o serviço está atingindo o seu SLO. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da pizzaria, por exemplo. Então, o SLO seria o tempo médio de entrega real medido pela pizzaria. Então, pode ser que eles rastreiem o tempo de entrega ali, está demorando entre 22 minutos, 25 minutos. Esse é a média de entrega, né? Ou a gente pode ter uma métrica de máximo, de mínimo. Isso aí, como eles se relacionam? O SLI é a métrica medida. O SLO ele é o objetivo que você define com base no SLI. E o SLA é o acordo formal que define as expectativas e, vamos dizer, as consequências com base no SLO. Então, basicamente, é esse o cronograma. Esse é a parte
mais importante da observabilidade. A gente tem que definir muito bem o que são essas coisas, por que, que a gente precisa delas, para a gente dar continuidade e instrumentar as nossas métricas, o nosso monitoramento, a nossa observabilidade, nossos alertas e etc., com base nesses três caras. Né? A gente precisa saber o que a nossa aplicação garante entregar, qual é o objetivo que a gente precisa entregar, o SLA, que é o que a gente garante, o SLO, o objetivo para a gente garantir aquilo que a gente está prometendo, e o SLI é a métrica de fato. O que a gente está fazendo de fato ali, o indicador de nível de serviço, que a gente consegue medir o SLO, por exemplo, né? Então, é esses caras que a gente precisa entender. Esses caras precisam estar bem trabalhados, bem produzidos e bem pensados também, de acordo com o seu negócio. Vamos encerrando mais essa aula aí de SLA, SLI e SLO. A gente vai estar trabalhando com eles mais na frente. Vamos estar trabalhando, formulando eles, criando eles. Então a gente vai ter mais exemplos ali na frente, mas essa é a base, essa é a introdução deles. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.